Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Pois bem, hoje estarei dando continuidade com a minha exposição, o Evangelho segundo escreveu Lucas. Estou no capítulo 23 e hoje estarei falando a respeito de Jesus perante Herodes. No vídeo anterior eu falei de Jesus perante Pilatos. E Pilatos interroga Jesus, ele era um procurador romano, e logo em seguida, ele, sabendo que Jesus era da Galileia, ele envia Jesus para Herodes. E é isso que nós vamos falar. Está aí, Jesus perante Herodes. Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito. Esperava também vê-lo fazer algum sinal. Lembrando que sinal aí, a palavra grega é o substantivo, neutro é semeion. Semeion é um milagre, um prodígio, algo portentoso, um tipo de milagre que transcende o curso normal da natureza. E esse Herodes aqui, eu já até falei no vídeo anterior, mas eu vou falar novamente. Esse Herodes aqui, ele era o Herodes Antipas. Herodes Antipas, ele era filho de Herodes o Grande. Ele nasceu no ano 20 a.C. e morreu no ano 39 depois de Cristo. Então, morreu aí com 60 e poucos anos. Ele era filho de Herodes o Grande, com uma das suas esposas, a samaritana Maltace. E esse Herodes Antipas aqui, filho de Herodes o Grande, ele era o tetrarca da Galileia e também da Pérea. A tetrarquia é o nome dado ao sistema de governo que se criou no domínio de Herodes, nos domínios de Herodes. Herodes é uma dinastia. Herodes o Grande, depois da sua morte em 4 a.C. Então ele deixou ali Herodes o Grande, ele governava toda a região. Então criou-se ali uma tetrarquia, são ali regiões. E ele era esse Herodes Antipas aqui, filho de Herodes o Grande, ele governava esta região da Galileia e também da Pérea, ao norte ali. Ele era, como eu já disse também, ele era idumeu. Os idumeus, eles eram descendentes de Esaú, então tinham uma ligação de sangue com os judeus, porque Esaú, ele era o irmão de Jacó. E os descendentes de Esaú, que eram os idumeus ou os edomitas, eles ocupavam inicialmente ali a região do Mar Morto e também o Golfo de Acaba. Esse Herodes aí é aquele que tomou a esposa do seu meio-irmão, o Herodes Filipe. Ele se casa com a Herodias, que era a esposa do seu meio-irmão Filipe. E por causa deste casamento, João Batista, ele foi decapitado a pedido de Herodias por causa da sua filha. Então essa aí os detalhes a respeito deste homem chamado Herodes. Então, lembrando que esse Herodes aqui já estava aí com 60 anos, ele lembra desde o nascimento de Jesus, o Herodes aqui. Ele nasceu no ano 20 a.C., então ele estava aí com 15 anos aproximadamente.
15 a 20 anos ele tinha quando Jesus nasceu. Ele era um senhor já aí na época de Jesus. Então ele, com certeza, durante a vida toda, ele ouviu falar a respeito de Jesus. Então ele se alegrou, diz aí que ele se alegrou. A palavra grega, o verbo é rairo. E diz que ele se alegrou de maneira, sobremaneira. A palavra grega, o advérbio, lian, é grandemente, excedente, acima da medida. Ou seja, ele ficou muito alegre mesmo quando ele viu Jesus. Porque ele, como ele tinha ouvido falar a respeito de Jesus, ele queria ver Jesus fazer algum milagre. Com certeza ele tinha ouvido muito falar a respeito dos milagres que Jesus fazia. E de muitos modos o interrogava, Jesus, nada lhe respondia. Então ele interrogava Jesus, mas Jesus não respondeu uma palavra. Os principais sacerdotes, os escribas ali presentes, o acusavam com grande veemência. Então, ou seja, lembrando que Herodes aqui, ele governava a região da Galileia e da Pérea, ao norte de Israel, mas ele estava em Jerusalém por ocasião da festa. Justamente devido a esse detalhe aí dele ser um edomita, um descendente de Esaú, e tem ligação de sangue com o povo judeu, então provavelmente ele estava ali em Jerusalém para assistir à festa da Páscoa. Por isso que os sacerdotes estavam lá também. Não, os principais sacerdotes aí do templo de Jesus, e os escribas ali presentes o acusava aí categorel, fazer uma acusação, veemência e eutônimos, ou seja, vigorosamente. Mas Herodes, Mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou-o com desprezo e, escarnecendo dele, fê-lo vestir-se de um manto aparatoso e o devolveu a Pilatos. Como Jesus não falou nada, Herodes, aí, juntamente com o pessoal da guarda aí, estrateuma, exército, tratou-o com desprezo, exaltêneo, verbo, ou seja, tornar sem importância. Você não tem importância nenhuma. Esse homem não tem importância nenhuma. Seria mais ou menos isso. Então, tratar com desprezo, dizer que essa pessoa não tem nenhuma importância. Exaltêneo é o verbo. E escarnecer aí é empaiso, é gracejar, zombar, brincar. E fê-lo vestir de um manto aparatoso. Manto aí é uma vestimenta, uma roupa. Aparatoso aí é brilhante, magnífico, esplendoroso, de luxo, e o devolveu a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes viviam inimizados um com o outro. Então tinha uma certa rivalidade ali, com certeza rivalidade de poder entre Herodes e Pilatos. Pilatos era um procurador romano e Herodes era um rei ali dessa tetrarquia. E esse dia então foi motivo, o fato de Pilatos ter remetido Jesus para Herodes, a consequência disso foi a reconciliação entre esses dois homens aqui. Interessante. Viviam inimizados. A palavra grega aí é a ideia de... eram inimigos. É um substantivo, inimigos. Vamos lá. Então, reunindo Pilatos os principais sacerdotes, as autoridades e o povo, disse-lhes: Apresentastes-me este homem como agitador do povo, mas tendo interrogado,
na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes de que o acusais. Interessante. Ele reúne então ali os sacerdotes, eram dois, Anás e Caifás, as autoridades do povo aí, Arron, não é exousia a palavra grega aí no 13, aí, ó, essa palavrinha aqui. Aí Arro, que é essa palavra aqui, Arrontas. Arrontas é liderança, chefia do povo, liderança do povo. Então o povo era dividido em lideranças. E tinha, com certeza, aqui é o Sinédrio. Com certeza, isso aqui estava se referindo ao Sinédrio, que eram 70 homens ali que eram responsáveis em governar o povo. E aí, o Pilatos fala assim: vocês apresentaram para mim um homem como agitador. Não é que ele era um agitador, vocês me apresentaram ele alegando que ele é um agitador. Agitador aqui, a palavra grega é apostrefo. O verbo apostrefo é alguém que causa tumulto, é alguém que é um desertor, uma pessoa que induz a outra ao erro. Então, esse camarada aqui está induzindo a cidade de Jerusalém ao erro. Mas tendo interrogado na vossa presença, nada verifiquei, ou seja, não tem nada nele que diz que ele é um agitador, ou seja, que ele induz o povo ao erro. Não estou achando nada aqui, algo que ele diz que faz com que o povo erre, e isso traz algum prejuízo para o Império Romano. Não achei nada. Nada verifiquei contra ele. Crimes aí é culpa. Haichon é essa ideia de crime, culpa, de que vós o acusais. Vamos lá mais um pouco. Nem tampouco Herodes, pois nolo tornou a enviar. É, pois, claro que nada contra ele se verificou digno de morte. Então, olha assim, Herodes também não achou nada nele, inclusive zombou dele, chegou à conclusão que era uma pessoa sem importância, né? Ou seja, não é uma pessoa de destaque, não é um agitador do povo. Então, esse homem não é digno de morte. Axios aí, no sentido de ser conveniente à morte. Portanto, após castigá-lo, soltá-lo-ei. Ou seja, eu vou castigar ele para ele parar de fazer tumulto e vou soltar ele logo em seguida. E era-lhe forçoso soltar-lhes um detento por ocasião da festa da Páscoa aqui. Então era-lhe forçoso aqui, anagque, esta palavrinha aqui, ó. Anagque, esse substantivo era uma obrigação, foi imposto, algo imposto por alguma circunstância. Por algum motivo, os judeus tinham ganhado esse direito de que, por ocasião da festa da Páscoa, o Império Romano soltava um detento. Olha, era ali obrigado. Então era algo, não é que o Pilatos poderia escolher isso, não. Era obrigado, forçoso aqui, a palavra nagque era obrigação. Era a obrigação de Pilatos soltar um detento por ocasião da festa. Então, com certeza, fazia parte de algum pacto que os judeus tinham feito com os romanos. Toda a multidão, porém, gritava: fora com este, solta-nos Barrabás. Então, a multidão que estava ali, multidão aí, pampletei é um aglomerado de pessoas, um adjetivo, aglomerado, uma multidão, um aglomerado de pessoas ali, gritava: fora com este, solta-nos Barrabás. Barrabás aí é um judeu, porque o nome diz ele que
Bar-Abá, filho de um pai, ou Bar-Abá, a palavra hebraica, aramaica, melhor dizendo, de origem aramaica. São duas palavrinhas aramaicas, Bar e Abá, ou seja, filho de um pai. Ele era um ladrão que estava preso e que os judeus pediram a Pilato para que libertassem ele ao invés da pessoa de Jesus. Barrabás estava no cárcere por causa de uma sedição na cidade e também por homicídio. Então, a sedição aí, então esse Barrabás, ele estava preso, ele estava a palavra grega cárcere, fulak, ele estava numa prisão por causa de uma sedição. Isso aí a sedição aí é estasis. Estasis é briga. Sedição é briga. É uma insurreição, briga, mas é uma briga. Devido a uma briga na cidade e por também um homicídio. Aí a palavra fonos, que é um assassinato. Ele assassinou uma pessoa. Então, devido a ele ter assassinado a pessoa e também envolvido em uma briga, numa sedição, ele estava preso. Desejando Pilatos soltar a Jesus, insistiu ainda. Então, Pilatos, na verdade, não queria soltar um bandido, um camarada que tinha matado uma pessoa em Jerusalém e também tinha causado um tumulto ali, uma briga, uma insurreição ali em Jerusalém. Ele insistia em soltar Jesus, porque ele viu que Jesus não tinha nada mais, não tinha nenhum perigo na pessoa de Cristo. E pode ver que a palavra prosfonel é convocar, é chamar, é insistir, mais ainda. Eles, porém, quem? A multidão, então a multidão aí gritavam, crucifica-o, a palavra aí grega é estauro, ou seja, matar alguém numa cruz. Então, pela terceira vez, lhes perguntou: que mal fez este? Mal aí é kakos. Alguma perversidade fez este? De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, soltá-lo aí. Então, pode ver que três vezes, pela terceira vez, Pilatos, ele insistia com a multidão que queria soltar a pessoa de Jesus e condenar o Barrabás. Mas aí ele não teve êxito. O Pilatos não teve êxito. Olha, eu não achei nada contra ele para condená-lo. Não achei nenhuma culpa nele, digno de morte. E aí continua. Mas eles instavam com grandes gritos pedindo que fosse crucificado, e o seu clamor prevaleceu. Então a mesma multidão que talvez muitas vezes estava ali vendo Jesus pregar, curar os enfermos, essa mesma multidão agora, ela insistia, agora com grandes gritos. Aí a palavra é megas, gritos aí é fonê, som de discurso de palavras, pedindo que o fosse crucificado, estauro. E o seu clamor, aí a fonê de novo, prevaleceu. Ou seja, foi mais forte do que a voz de Herodes. Então, Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Então, Pilatos, ele cedeu e acabou entregando Jesus para ser crucificado, e ele solta o encarcerado Barrabás. Soltou aquele que estava encarcerado, que é o Barrabás, por causa da sedição, a mesma palavrinha lá que é estasis, que é uma briga, uma insurreição, e do homicídio, que é o fonos aí, que é um massacre, um assassinato, a quem eles pediam. E quanto a Jesus, entregou-o à vontade deles. Olha aí. Na verdade, Pilatos sempre falou assim: leva ele e crucifica. Ou seja, e quanto a Jesus, entregou-o à vontade. A vontade aí é telema, o que bem desejasse a Cristo. A vontade é telema.
o que se deseja ou o que se tem determinado que será feito. É a palavra telema, a vontade deles. E aí nós vamos entrar no próximo vídeo, a crucificação de Jesus. Então, Jesus crucificado. Então, mas isso é um assunto para o próximo vídeo, para não ficar tão grande. Então, no próximo vídeo, não perca, eu estarei falando a respeito da crucificação do nosso Salvador Jesus, ali na cruz do Calvário. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.